E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para todo proprietário de veículo automotor do Espírito Santo, que é sobre o IPVA, Imposto de Veículo Automotor, e também licenciamento do veículo. E para falar desse assunto, nós trouxemos duas pessoas renomadas no assunto aqui. Nós temos o Ian Barsi, auditor fiscal da Receita Estadual. Meu nome é Ian, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer muito grande participar, uma honra. Aproveito para parabenizar aqui pelo projeto, sua condução, projeto muito bacana aí. Obrigado, nós que agradecemos. Rafael Picas, né, gerente de veículos do Detran aqui do Espírito Santo. Meu nome, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Leandro, pela oportunidade de estar aqui, de tocar e dialogar sobre um assunto importante para a sociedade, que é, de fato, a regularidade dos veículos, né, dos proprietários de veículo. Obrigado pela oportunidade. E deixamos assim, esse episódio justamente para o último, porque agora já está próximo, daqui a pouco já vence o vencimento do IPVA, o licenciamento já é um pouco mais na frente, mas vamos falar tudo sobre isso daí, né? E tirar as dúvidas também do cidadão, do proprietário de veículo automotor que está aí assistindo a gente. Então vamos lá, já vou começar aqui com o Ian. Já vamos falar sobre o IPVA, o valor do IPVA, como que é o IPVA, como que é calculado o valor do IPVA, né, do veículo. Depende do valor venal, você tem um percentual que é calculado, que percentual é calculado, em que tipo de veículo que é calculado isso daí. Vamos lá, Ian. É isso aí. O IPVA, ele basicamente tem a base de cálculo que é fornecida para a gente pela FIP, né? A FIP é uma empresa renomada e a gente tem um contrato com eles fornecem para a gente a base de cálculo dos veículos usados. Os veículos novos a gente usa a nota fiscal, né, o valor da nota fiscal para poder estar calculando o imposto aí. E a gente faz uma diferenciação entre os tipos de veículos, né, para poder determinar a alíquota conforme a legislação vigente, né? Então o carro, né, em geral vai ter uma alíquota de 2%, o caminhão tem uma alíquota diferenciada de 1%, assim como motos. Basicamente é isso aí. Ou seja, então, veículo novo, pega-se a nota fiscal, o valor dele, lá que foi comprado, aplica-se o percentual de 1% ou 2%, a depender do veículo. Então, aí eu já tenho o valor da base de cálculo para veículos novos. É isso aí. E lembrando também que a gente faz uma cobrança proporcional, né? Então, se você comprou o veículo no meio do ano, você vai pagar o IPVA proporcional àquele período, né? A gente faz aí a proporção aí os meses, né? Então, se você comprou em julho, você vai pagar de julho em diante, não vai pagar pelo primeiro semestre, né? Ou seja, aí depois, se ele comprou um veículo usado, por exemplo, já não tem mais a nota fiscal ali da compra, vai utilizar a tabela FIP, né? Vai utilizar a tabela FIP e o fato gerador a gente usa 1º de janeiro. Então, o veículo usado, obviamente, não vai ter essa proporcionalidade mais, né? Ah, perfeito. Às vezes, geralmente, quando a pessoa compra meu veículo usado, dependendo do tempo que ele comprou, ele já está com o valor do IPVA, o licenciamento já está quitado, né? Ele não vai pagar novamente, né? Exatamente. A menos que ele possa comprar lá para janeiro, fevereiro, que ainda não venceu o IPVA, nem o licenciamento, aí ele vai arcar com isso daí durante o ano. Beleza, show de bola. Ô, Rafael, em relação aos documentos, né? O Ian comentou sobre quando ele compra o veículo, ele tem a nota fiscal, certo. E aí ele tem que licenciar esse veículo. Como que funciona esse processo de licenciamento? Tem que procurar o Detran, isso está no site, o atendimento de vocês como que funciona? Ou já sai o veículo lá, por exemplo, algumas vezes já sai já dentro da concessionária, já emplacado, licenciado? Explica todos esses detalhes aí pra gente. Certo. É um processo bem simples no Detran, entendeu? Bem desburocratizado. A gente tem 2 cenários diferentes para essa situação. O cenário que o Ian colocou aqui, a respeito do veículo zero, quando ele é adquirido. Então, ao realizar o primeiro emplacamento, que é o primeiro registro desse veículo junto ao Detran, é calculado esse PVA proporcional, semelhante ao que é feito com o licenciamento também. Então, nesse processo, a gente tem só a documentação básica do proprietário, no caso, a nota fiscal de aquisição do veículo, os documentos de propriedade do veículo, os documentos pessoais do proprietário, e é feito esse primeiro emplacamento cobrando proporcionalmente à época do ano em que ele comprou o veículo. Semelhante ao exemplo que o Ian deu a respeito de julho, ele vai pagar o licenciamento proporcional daquela época em diante. Diferente do veículo usado. O veículo seminovo, ele, ao virar o ano e iniciar 1º de janeiro, os débitos já são gerados, semelhante como é com o IPVA. E o ato de licenciar esse veículo, ele é bem simples, para quando você já é proprietário desse veículo.
basta efetuar o pagamento da taxa, emitindo o boleto no site do Detran, e após o pagamento da taxa e a compensação, essa emissão do licenciamento ela é automatizada. Então, se o veículo ele não tiver nenhum tipo de impedimento, e isso é bem importante a gente ponderar, porque por vezes o proprietário ele paga apenas o IPVA ou só o licenciamento e esquece de que ele tem que pagar o IPVA, ou esquece que ele tem que pagar o licenciamento, ou por vezes tem multas, recall pendente, e isso tudo impede, de fato, o ato de licenciar o veículo, né? Então, esse é um ponto bem interessante e importante da gente evidenciar, porque é preciso estar totalmente quitado com os débitos, seja eles de multa, licenciamento, ou até mesmo recall ou restrições que porventura possam ter, para que de fato o veículo seja licenciado. Eu não sabia essa questão do recall. O Detran ele tem essa informação dos veículos que são necessários fazer recall. Isso. E aí fica já registrado no sistema do Detran. E isso. Quando é solicitado a transferência do veículo, o licenciamento do veículo, já chama essa luz vermelha aí. Isso. Na verdade, é uma restrição. O recall ele funciona da seguinte forma. As concessionárias, que são os fabricantes do veículo, as montadoras, elas informam essa necessidade de recall para o veículo na base nacional, e os Detrans eles consomem essa informação da base nacional, que é o SERPRO, quem administra a base nacional junto ao Senatran. Então, uma vez consumido e o recall 1 ano após notificado, e isso é importante, não é de imediato. Lancei o recall agora e já entra a restrição. Não. É 1 ano após a notificação pela montadora do recall. Se o proprietário não atendeu a realização daquele recall, entra-se a restrição que impede o veículo de licenciar. Interessante. E assim, a gente, quando a gente pode acessar tanto do site da Secretaria da Fazenda, né? Tanto do Detran, quando a gente coloca lá a placa e renovando o veículo, a gente consegue acessar as informações do nosso veículo, né? E também esse recall, quando acesso isso, fica disponível para o usuário, para o proprietário do veículo automotor, ou só o Detran tem acesso a essa informação aí? Essa é uma pergunta boa. Essa informação ela não é disponibilizada publicamente no site, porque ela é consumida dentro da base nacional, ou seja, do site do Senatran, né? E aí os Detrans consomem isso via API, e essa informação, ela na verdade, ela fica disponibilizada internamente no sistema, mas o cidadão pode acessar essa informação procurando uma de nossas agências, obtendo a informação pelos canais de atendimento do órgão e verificando com a própria montadora e a concessionária fabricante do veículo para atender a esse recall.